Agora nós vamos fazer uma visita à redação da Casa Editorial Tempo e tentar entender melhor como que estão divididas as pessoas e como foi feita a divisão física do espaço para conseguir uma integração e uma noção de convergência de acordo com aquele modelo que foi proposto por eles mesmos. Então, aqui a gente vai entrar no segundo andar da redação, que é basicamente o andar da produção de conteúdo factual. Logo de cara, a gente percebe aqui à direita que são as pessoas encarregadas de cuidar e manter o site principal da empresa, que é o site ltempo.com. Então essas duas primeiras mesas são de editores de conteúdo online, são responsáveis por toda a atualização e utilização de material para o portal. São essas duas primeiras cadeiras que ficam literalmente no meio da redação. Daqui a pouco a gente vai perceber por quê e como eles estão no meio. Aqui são todos editores, o editor principal do site, que é o editor-chefe, digamos assim, fica nessa cadeira aqui. E aqui, já desse lado, a gente percebe a divisão dos grupos temáticos. Então aqui começa com a editoria de internacional e vai seguindo por que seriam as editorias temáticas, ou seja, as pessoas responsáveis pela produção de conteúdo. Então aqui a gente tem internacional, do lado cultura, aí aqui tem uma revista semanal que sai toda sexta-feira, como se fosse um guia de final de semana. Aqui a editoria de esportes e ao lado a editoria de cidade, que seria a editoria de Bogotá e de toda a região central do estado de Cundinamarca. Aqui ficam produtores de televisão, nessa última fileira, porque ali ao fundo a gente já tem todos os estúdios de televisão também. Então, dessa parte para cá, a gente tem o espaço de gravação dos programas, de onde os apresentadores entram ao vivo quando os jornais estão no ar. São vários jornais ao longo do dia, um principal de manhã, que começa às 9h30 da manhã e vai tem duração de mais ou menos 1 hora, 1h30. Isso daqui é toda a parte operativa da TV, ilhas de edição e de produção mais focada na televisão. O que acontece aqui? Eles gravam tudo com o fundo da redação, muitas vezes fazem gravações do meio da redação e utilizam todo o espaço da redação como se fosse um cenário. O fundo é toda os grupos temáticos da redação. Aqui são os grupos temáticos ainda, todo o pessoal dessas editorias que eu acabei de descrever. No meio nós temos uma escada que leva para o andar de baixo, que é um andar que seria mais das revistas, da produção do não factual, com várias telas aqui com canais diversos, canais internacionais, e também com a página principal da casa, que é o ltempo.com, que agrega todo o conteúdo midiático. Aqui, para o lado esquerdo das temáticas, ficam as editorias de produto, ou os editores de produto. Essas pessoas são as responsáveis em coletar e agregar todo o conteúdo que foi produzido pelos temáticos e transformar em página. No caso aqui ficam os editores dos jornais, que é o El Tempo, que é o jornal diário, e o Portafólio, que é um jornal de economia. Nos cantos ficam editores de produtos também. Que no meio, onde está acontecendo uma reunião nesse exato momento, é uma sala de reunião onde acontece a reunião diária dos editores também, que eles chamam de conferência de editores, que tem todos os editores temáticos e os editores de produto. Esse meio concentra pessoal de arte e pessoal de diagramação de todos os veículos, seja dos jornais segmentados, de veículos, o jornal principal, que é o jornal diário, e também do portafólio. Essas pessoas ficam todas aqui no meio e é como se fosse toda uma divisão, um segmento de arte, um segmento de diagramação. Pro lado de cá, nós temos mais uma concentração de editores do portafólio, que é o jornal econômico, e também a editoria de economia, a editoria temática de economia e negócios. Fica toda aqui para a parte da direita. Aqui para o fundo nós temos as pessoas que são responsáveis pelos sites também da editoria de negócios, da editoria de dinheiro, e ali ao fundo as editorias temáticas de política e de justiça, que são essas três partes principais.
Aquela ali que está na frente, essa daqui é toda a editoria de justiça, e aqui a gente tem editoria de política. Então, numa tomada geral, a gente tem aqui na frente a justiça, política, ali ao fundo, seria nesse meio, fica a internet, e do outro lado, mais profundo, aqui assim, estão as editorias de internacional e de cultura daquele outro lado da redação. Num panorama geral, a gente teria aqui uma agregação de toda a parte de produção de conteúdo e de aproveitamento desse conteúdo, que são os editores de produto. Agora nós vamos para o andar de baixo, onde acontece onde estão as editorias que seriam mais frias, que eles chamam de menos factual, de não noticioso, na verdade. Essa escada não existia, esses dois andares eram separados, e a produção, todo o núcleo de televisão que dá para ver aqui no fundo, esse núcleo não existia antes da integração. Esse andar todo foi remodelado, foi repensado para que existisse essa integração melhor. Esse espaço central, que dá para ver aqui, fica como se fosse um espaço de reunião meio que voluntária. Então, muita gente acaba fazendo entrevista, acaba fazendo reunião nessas mesinhas que ficam literalmente no meio da redação. Existem salas de reunião espalhadas por todos os dois andares, só que aqui acaba sendo um espaço mais informal, que muitas vezes eles fazem entrevistas, gravam entrevistas e utilizam material nos portais. Aqui embaixo também fica o núcleo de produção de vídeo, que é a produção de vídeo para a internet. Ou seja, existe uma divisão com cerca de 15 pessoas que pensam nos produtos e todas as artes gráficas de internet, que são essas pessoas que estão aqui. Então aqui faz-se a edição, faz o pensamento, são as pessoas que são voltadas e que trabalham para a edição de vídeo. Do outro lado, nós temos a redação dos veículos separados. Então tem as revistas, tem todas as partes que não estão ligadas ao factual, principalmente as revistas. São várias revistas, as da casa, que agrega as pessoas tanto os jornalistas que trabalham em redação, na redação do produção do impresso, quanto de produção para o site. Então, a maioria das pessoas que a gente está vendo aqui agora são repórteres, são jornalistas que trabalham para as revistas, e nos cantos a gente tem os editores dessas revistas, que ficam nesses espacinhos mais restritos, como esse daqui, como aqui, essas salinhas mais fechadas. Aqui também ficam as pessoas que cuidam, ou seja, é a mesma equipe que faz a atualização dos sites dessas revistas e sobe conteúdo para os sites. Ou seja, os mesmos redatores que escrevem para a edição impressa, pode ser semanal ou quinzenal, elas também fazem a atualização do site. Aqui é toda a parte de produção de revista. Aqui do lado também, aqui também funcionam os suplementos do jornal, as revistas que entram dentro do jornal. Pode ser revista de televisão, revista de saúde, revista de cultura geral. Ali fica a coordenadora do núcleo de revistas, a diretora do núcleo de revistas. Tem espaços de reuniões por todos os lados, isso tudo acontece ao mesmo tempo. E aqui são mais produções de revistas. Essa mesma redação que faz 3 dos suplementos semanais do jornal também é responsável por um programa de TV na televisão, por atualizações de boletins de viagem e de cultura pro canal, e também para a atualização dos sites. Aqui ao lado fica mais uma editoria segmentada, que seria uma editoria de criança e de bebê. Eles têm uma revista mensal que chama ABC do Bebê, e também tem um programa no canal, e tem atualização constante do site, que também entra pro eltempo.com. Aqui embaixo a gente tem mais um núcleo de produção e diagramação, principalmente dessas revistas, que seria toda a parte de arte e diagramação da produção não diária. E é basicamente isso. Aqui de volta a gente está no centro da parte de baixo da redação, e eu espero que tenha ficado compreensível, que tenha ficado minimamente claro como que se organiza o espaço aqui embaixo. E lá em cima também.